Viva 13 de maio de 88. É isso, viva o 13 de maio, né? Eles vivem tentando... Essa semana, de novo, né? Foi 13 de maio, antes de ontem, né? Não, eu fiz até uns stories lá no meu Instagram que eu fiquei nervoso, porque aí você começa a dar uma passeada no dia 13 de maio, é sempre o mesmo chororô, a mesma palhaçada. Eu acho uma canalice isso aí, as pessoas falarem que o 13 de maio foi legal, o problema foi o 14 de maio. Isso é burro, falar isso é burro, tá? Eu vou dizer aqui de novo, ó, você que tá assistindo, eu espero que isso aqui vire um corte. Você falar que o 13 de maio não foi uma coisa boa, que o 13 de maio foi uma coisa mal feita, que o 13 de maio não serviu de nada, que o 14 de maio foi o problema porque não fizeram nada pelos negros, isso é burro. Tá? Isso é cuspir na cara dos abolicionistas. É pegar o André Rebouças, um herói brasileiro, olhar e cuspir na cara dele. Isso é cuspir na cara de Luiz Gama. Isso é cuspir na cara de José do Patrocínio. Isso é cuspir na cara de Carlos Gomes. Isso é cuspir na cara de Chiquinha Gonzaga. Isso é cuspir na cara de Teodoro Sampaio. Isso é cuspir na cara de uma luta que durou décadas. E que de 1880 a 1888 foi intensificada com uma genialidade absurda por aquelas pessoas. Que tinham um projeto de Brasil. O projeto da abolição não era um projeto de assina a Lei Áurea, chuta todo mundo pra fora e acabou. Não, era um projeto de país. O André Rebouças tinha um projeto de Brasil. Projeto esse que era abraçado pela coroa. E que estava assim, às portas de acontecer. Agora, as pessoas elas são ignorantes sobre isso, elas não sabem. Aí, por exemplo, outro dia eu vi uma pessoa falando assim, comentaram, mandaram uma mensagem pra mim no meu Instagram, dizendo, uma pessoa hoje falou pra mim que o 3 de maio não serviu de nada porque logo veio a lei da vadiagem. Meu Deus do céu, a lei da vadiagem veio 40 anos depois. Caramba, como é que as pessoas fazem uma comparação tão ridícula como essa? Claro, elas não estão preocupadas com os eventos. Elas não estão preocupadas que teve o 13 de maio, que foi uma batalha, uma luta até a assinatura da Lei Áurea, e que a resolução por assiná-la só com 2 artigos e tipo toque de caixa, é por quê? Porque o momento era propício. Ou faz agora ou a gente vai ter depois dificuldade de fazer. Faz agora. Mas tinha todo um projeto de Brasil por trás daquilo. Agora, assinou a Lei Áurea, no dia 14, aí sim, no dia 14, os escravocratas e os republicanos estavam todos a milhão, tentando brecar o processo do abolicionismo. E foi o que eles fizeram. Ficaram 1 ano e meio num embate terrível com o governo, até que eles deram um golpe de Estado. Então foi 1 ano e meio que o projeto abolicionista foi emperrado pelos republicanos e pelos escravocratas, que queriam indenização. Aí expulsaram a família imperial e acabaram com o projeto abolicionista. Foi isso que aconteceu. O que acabou com o projeto abolicionista foi a República, que inclusive assumiu o papel que assumiu mediante ideias eugenistas. Então, o governo eugenista no Brasil foi o governo republicano, que propagou essas ideias de eugenia, que o descendente de africano era menos capaz e não sei o que, menos evoluído, e que isso só foi ter um confronto direto na década de 1930 com Gilberto Freire e o Casagrande Senzala. Então, quer dizer, a abolição aconteceu em 1888, a República aconteceu 1 ano depois, em 1889, 15 de novembro, e só em 33, uma coisa assim, que o Freire lançou o Casagrande Senzala, em que ele diz que não, o grande trunfo do Brasil é exatamente a mestiçagem. O mestiço é a glória do Brasil. E hoje nós voltamos a lutar, dizendo que o mestiço é isso, é aquilo, não sei o quê. Tentando negar a mestiçagem brasileira, falando que é fruto de estupro, não sei o quê, é uma loucura. Então, o 13 de maio é a data mais importante da história brasileira. Ponto. Tá? O abolicionismo foi o movimento social mais importante da história brasileira. A gente tem que celebrar o 13 de maio. Danem-se as pessoas que acham isso, aquilo, esse bando de militante burro, esses acadêmicos ignorantes, que querem imprimir no 13 de maio uma coisa que ele não foi.
Porque resolveram adotar lá o 20 de novembro, dia de Zumbi, da Consciência Negra, como a data oficial dos movimentos negros. E aí eles querem se livrar do 3 de maio, porque ele ficou muito tempo associado à princesa e tal, a princesa Isabel. Então eles querem negar o 13 de maio por causa dessa associação com a coroa brasileira. Isso é patético. Então, viva o 13 de maio, viva o abolicionismo brasileiro, vivam os abolicionistas. Essas pessoas não teriam condições de amarrar o sapato do menor dos abolicionistas. Pra ficar hoje, cada 3 de maio, a mesma cantilena, a mesma ladainha. Você liga a televisão, é o dia inteiro essa pataquada. Não, porque o 3 de maio não foi o verdadeiro. Não teve não, porque teve um monte de não sei o quê. Claro, isso é história, meu Deus do céu. É óbvio que teve um monte de problema. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Os caras fizeram uma guerra pra acabar com a escravidão. Uma carnificina que aconteceu lá na Guerra Civil Americana. Acabou a Guerra Civil, 1 ou 2 semanas depois mataram o Lincoln. E fizeram recuar grande parte do projeto do pós-abolição nos Estados Unidos. Também aconteceu lá. Aí vê se você vê americano falando, a Guerra Civil não serviu de nada. Não, aquilo foi uma bobeira. Não. O que importa é o sei lá o quê, é o Black Lives Matter. Quanto tempo depois o Lincoln... Vê a data da morte do Lincoln aí, o Guilherme, por favor. Pouquinho tempo depois. A escravidão acabou em 65, lá, eu não lembro a data exata, 1865. O Lincoln foi morto, acho que 2 semanas depois, ou 1 semana depois. 14 de abril de 65. Então, pouquinho tempo depois deles terem assinado lá a declaração de extinção, de abolição da escravidão, mataram o Lincoln. O presidente, que era o vice que assumiu, era escravocrata. Os escravocratas se reuniram, formaram a Ku Klux Klan, criaram os Black Codes, que eram os rudimentos, as primeiras leis de segregação, que foram depois desembocar nas leis de Jim Crow no sul dos Estados Unidos. Agora, vê se você vê um americano falando, mas a Guerra Civil não serviu de nada, porque foi... Não, o melhor é o Black Lives Matter agora. Então, é uma sandice o que acontece no Brasil. As pessoas são loucas. Quando se fala na história brasileira, todo mundo delira. Porque resolveram assumir como história do Brasil uma coisa que não é a história do Brasil. É a história que o militante de esquerda conta. Falei demais, chega. Então é isso aí, tá? Viva o 3 de maio, viva a abolição, viva os abolicionistas e viva o Brasil.